Nós já estamos aqui na Clínica Inclusive em Mafra e quem vai conversar um pouquinho mais, contar essa história, o que é essa clínica, é a Vanessa Rudnick. Vanessa, seja muito bem-vinda ao Mafra Minx. Uma clínica linda, bonita. Me conta um pouquinho da história dessa clínica. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos também. Prazer estar com vocês. Então, a clínica, inclusive, ela está em Mafra há 3 meses, né? Vamos para o 4º mês agora de atuação. E ela veio com uma ideia, um propósito, eu digo que é uma missão de vida, né? A missão de ajudar famílias atípicas, crianças, jovens, adolescentes que estão dentro do transtorno do espectro do autismo. O nosso objetivo principal é esse, e a gente veio pensando em ajudar Mafra, não só Mafra, mas regiões também, a trazer informações, a buscar também mais aprendizado, porque eu sempre falo que uns com os outros se ajudam muito mais do que isoladamente, buscar informações, ajudar escolas, fazer orientação parental. Então, nós estamos aqui com o intuito de auxiliar, né, este público dentro da de Mafra e região. Eu estava vendo também que vocês têm um trabalho que é essa rede de apoio para a família, que muitas vezes a família acaba não tendo para quem socorrer. E aí, já te pergunto para você, ouvi muito falar sobre o ABA, o que é esse processo, essa terapia? Então, a terapia ABA, ela surgiu, né, com Skinner, então ele trabalha com análise do comportamento aplicada ao ABA. Então, o ABA, ele é como nós analisamos o comportamento desse sujeito em desenvolvimento, as habilidades que ele consegue fazer com suporte parcial, sem suporte, com plena autonomia. E a terapia ABA, que é uma evidência científica, então ela é comprovada, ela foi estudada, analisada, então ela dá muito certo, ela traz resultado, traz evolução no quadro clínico, né, do sujeito aprendiz. Nós interagimos junto com a criança para fazer o treino de habilidades nesse cérebro, para que esse cérebro tenha compreensão de que ele tem capacidade de aprender, mas ele precisa passar por um treino específico dentro de um programa ABA que é montado pela própria clínica, com supervisão, com todas as orientações conforme manda, né, todo o nosso conselho, para que dentro da análise do comportamento a gente possa fazer um auxílio e ver essa criança evoluir, não só dentro da clínica, mas ver a evolução dela na escola, ver essa criança autista frequentando um supermercado, um shopping, tendo autonomia, né, para a vida diária, para aquilo que ela precisa fazer enquanto adulto e o que nós podemos fazer enquanto terapeutas para ajudar essa criança a ser funcional e essa família também compreender esse contexto. E, apesar do trabalho de vocês ter esse foco no autismo, vocês atendem uma outra gama também de situações. Sim, o nosso público maior, tanto aqui quanto nas outras clínicas, nós temos 3 clínicas hoje também, São Bento, Joinville e agora Mafra, né? O nosso público maior sempre foi o autismo, sempre foi o quadro, né, dentro do transtorno espectro do autismo, mas a gente entende que o autismo, ele vem e ele traz comorbidades. TDAH, TOD, transtorno de ansiedade generalizada, específica, transtornos de conduta. E quando essa comorbidade, ela também, e geralmente ela traz muito prejuízo para quem está dentro do quadro do espectro do autismo, a gente não pode olhar só para o autismo, a gente tem que olhar o todo, né? Se eu quero ajudar essa criança, esse jovem, esse adulto dentro do quadro clínico, eu preciso compreender que ele é um conjunto, né? E esse conjunto traz para ele um comportamento. Então, tem comportamentos que a gente muitas vezes precisa auxiliar, precisa ajudar, que está dentro do TDAH. Né, que o TDAH está muito mais gritando ali do que o próprio autismo. O transtorno de conduta está muito mais em evidência do que o próprio autismo. Então, nós atendemos essas comorbidades aqui também. Para pessoas mais velhas que já passaram, né, aí da casa dos 20, 30, 40 anos e tem suspeita que tem algum transtorno, vocês fazem esse acolhimento? Sim, Douglas, e é uma coisa, eu falo que para as meninas que é muito engraçado, porque cada vez mais nós estamos tendo nas clínicas, e agora está aparecendo em Mafra também, o que a gente chama de diagnóstico tardio, né? Que vem depois de uma certa idade, a pessoa começa a se perceber, às vezes né, um colega de trabalho comenta, olha, veja se esse comportamento se justifica isso ou aquilo, e é interessante porque eles chegam às vezes com um certo receio, né? Se for o
que isso muda na minha vida, se não for, o que é que está acontecendo comigo, né? Se justifica ou não determinado comportamento, seja na sociedade ou no contexto profissional. E a gente tem aqui um processo de avaliação, né? Onde essa pessoa, seja criança, independente da faixa etária ou adulto, ele vai passar por um processo de protocolo avaliativo, onde a gente vai aplicar uma avaliação de observação clínica. Então, esse processo de avaliação ele tem duração de 8 sessões, de 1 hora relógio cada sessão, e só na 8ª sessão a pessoa vai receber essa avaliação toda impressa com os quadros, os gráficos, a descrição de tudo como foi aplicado, e aí sim ela vai poder saber se está ou não dentro do espectro do autismo ou em alguma outra comorbidade também. Olha, aqui em Mafra, a clínica fica na Coronel José Cifrano Maia, bem próxima de Irmave, no 1369. O telefone WhatsApp é o 997687781, tá na descrição do vídeo para você aproveitar e já agendar a sua avaliação. Ô, Vanessa, para a gente finalizar aqui, queria que você deixasse as suas considerações finais, ou né, o público, de repente, que você gostaria de tocar neles, falar para que eles possam conhecer um pouquinho mais dessa clínica. Eu sempre falo para as famílias, e é algo que me toca muito, né? Porque, como eu disse no início, a gente tem uma missão aqui. Eu sempre falo para qualquer pessoa que recebeu o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, que o diagnóstico, ele não é um destino, né? Você não é um diagnóstico. O diagnóstico ele é importante para que você tenha uma identidade, para que você se reconheça nesse processo, compreenda as tuas necessidades, mas ele não é o destino da tua vida. Então, hoje tem um tratamento na cidade de Mafra, hoje tem pessoas especializadas, né? A minha formação, eu fui buscar uma formação, Douglas, só sobre o transtorno do espectro do autismo em São Paulo, então eu fiquei 2 anos estudando sobre isso presencialmente. Quero contribuir muito com vocês e aprender com vocês também. E por isso quero convidar vocês, quem não conhece a clínica ainda, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos no coração de Mafra, né? E eu preciso muito, né? Que as pessoas que passam por qualquer dificuldade, sofrimento ou crises dentro do espectro do autismo, para que a gente faça esse manejo de comportamento, para que a gente trabalhe regulação emocional, para que a gente trabalhe essa carga sensorial que desregula muito o autista, que vocês venham até nós, para que a gente possa estender a nossa mão, nosso carinho, nosso abraço e ajudar vocês. Nós não podemos fazer tudo, mas podemos fazer muito. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, se você ainda não nos conhece, está muito convidado a vir aqui nos conhecer. Como nós já falamos, a clínica tem essa rede de apoio. Às vezes a família não tem para onde correr, não sabe os caminhos. Como a Vanessa falou, ela não vai te dar todas as respostas, mas vai te mostrar o caminho, e isso é muito importante. Vanessa, muito obrigado. Sucesso a você, a toda a sua equipe. Eu sei que quando você fala da clínica, você fala de emoção, os olhos enchem de lágrimas, porque é a tua vida, a tua missão. Parabéns, né? E muitos anos aí de vida à clínica, a você, e sucesso sempre. Muito obrigada, obrigada a todos também. Obrigada a vocês, né, por estarem aqui conosco, né, nessa caminhada que nós estamos começando a trilhar. Eu fico por aqui, mas volto a qualquer momento com muito mais informação.